Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais uma vez a nossa conversa pelo Facebook. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Nós queremos hoje conversar um pouco sobre o purgatório, porque nós estamos na Semana das Almas. Não sei se todos têm consciência disso. Do dia 1º de novembro até o dia 8 de novembro, o Papa Paulo VI, na Constituição Apostólica sobre as Indulgências para as Almas do Purgatório, considerou a Semana das Almas, 1 a 8 de novembro, com indulgências especiais para as almas, ok? Por isso, eu quero então fazer hoje uma meditação sobre o purgatório. Eu sei que você acredita no purgatório, reza pelas almas do purgatório, mas é muito bom a gente ter um conhecimento mais profundo do que a Igreja nos ensina sobre esta realidade, que, aliás, muitos não acreditam, ok? Vamos pedir ao Senhor a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aí para conversar sobre o purgatório. Ok? Muito boa tarde a vocês que já estão entrando aí na nossa conversa. Padre Paulo Gonçalves, o Cláudio e a Helena, sejam todos bem-vindos. Bem, nós sabemos que o purgatório é dogma de fé, né? O Catecismo da Igreja fala bem claro que o purgatório é um dogma de fé professado pela Igreja, né, desde os seus primórdios, né? Nós não temos dúvida a respeito disso. Eu até publiquei um livro, O Purgatório, o que a Igreja ensina, né, esse livro aqui. Inclusive eu coloquei aqui uma coisa muito interessante, que é o Tratado do Purgatório, que é um opúsculo que foi escrito por uma santa da Igreja, Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510, e que disse que ela passou o purgatório na Terra durante 2 anos. Ela disse que fez a experiência de purgatório aqui na Terra. E ela escreveu, então, esse Tratado do Purgatório, que no final da nossa conversa eu quero colocar aqui para nós um resumo, né, dos seus ensinamentos. E tem também outros ensinamentos muito importantes que eu quero colocar aqui, por exemplo, um deles, né, de São Francisco de Sales, doutor da Igreja, também São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Faustina, todos os santos praticamente falaram muito das almas do purgatório. Bem, você pode mandar sua pergunta, né, enquanto nós vamos conversando aqui, e durante a explicação também eu vou explicando, certo? Bom, o Catecismo da Igreja fala muito claro sobre o purgatório, né? No parágrafo 1030, ele explica o seguinte, que os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Bem, aqui nós temos que analisar algumas coisas interessantes. Então, Pedro fala, aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, não é? A maioria de nós, graças a Deus, que vive na igreja, vive na graça e na amizade de Deus. Mas ele fala aqui, mas não estão completamente purificados. Então, quer dizer que mesmo vivendo na graça e na amizade de Deus, a maioria de nós não está 100% purificado, não é verdade? Então, o Catecismo diz, embora tenham garantida a salvação eterna, ou seja, a alma que vai para o purgatório já tem certeza da sua salvação, por isso que ali é um lugar de esperança, não é? Eu costumo brincar dizendo que o purgatório só tem uma porta de saída, para o céu, ok? Então, a alma adquire ali o que ele chama aqui de uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, nós temos que compreender o seguinte, Deus é santo, santíssimo, né? Santo, 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 o profeta Isaías viu, né, aqueles querubins batendo as asas diante de Deus e dizendo santo, santo, santo. Paulo VI dizia, Deus é 3 vezes santo, é a Santíssima Trindade, né? Bem,
Então, para entrar na comunhão com Deus, que o céu é Deus, o céu é viver em Deus, o céu é participar da vida divina. É preciso estar perfeitamente santo. Então, graças a Deus, que Deus nos dá essa oportunidade, essa chance, né, de nós nos purificarmos mesmo depois da morte. Né? E a igreja, através da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, né, é tudo aquilo que viveu desde os primeiros séculos, a igreja não tem dúvida disso. Né? O parágrafo 1031 do Catecismo, ele diz assim: a igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Então, veja, não tem nada a ver com o inferno, purgatório. Não, o inferno é um lugar de tristeza, de desânimo, né, de frustração. Purgatório, não. É um lugar de esperança. Há um sofrimento no purgatório? Há. Como os santos explicam, o sofrimento da purificação. Mas não é, né, desespero, angústia, desesperança. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença, que foi um concílio lá em 1400 e pouco, né? E de Trento, que foi o concílio depois da reforma de Lutero, que negava o purgatório, e o Concílio de Trento confirmou lá por volta do ano de 1560, por aí, né? Fazendo referência a certos textos da Escritura. Veja bem, a tradição da Igreja fala de um fogo purificador, o que concerne a certas faltas leves. Deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador. Então, ele fala aqui de faltas leves, ou seja, não é pecado mortal, porque a igreja também ensina que a pessoa morre, se ela morre em pecado mortal, ou seja, rompida com Deus, não está na graça nem na amizade de Deus, aí ela vai para o inferno. Mas as faltas que não são graves, pecado mortal, é que podem ser purificadas, né, aí no purgatório. E só Deus sabe que faltas são essas. Né? Então, o catecismo lembra que essa expressão purgatório foi a igreja, a teologia católica, quem criou. Porque purgatório vem de purgar, que quer dizer limpar. Né? Então, a alma vai se limpando, vai se purificando, né, das escórias que se juntaram na sua vida, no seu comportamento, até que ela chegue à santidade perfeita. Né? E é muito interessante lembrar duas coisas aqui que o parágrafo 1031 do Catecismo coloca. Vários concílios ecumênicos da Igreja confirmaram a realidade do purgatório. E outras coisas baseadas em textos da Escritura. Okay? Depois eu quero lembrar aqui alguns textos da Escritura que dão base, né, ao purgatório. Bem, o parágrafo 1032 do Catecismo também explica o seguinte: que esse ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual a Sagrada Escritura fala. E fala onde? Lá no livro de Macabeus. Lá no segundo livro de Macabeus, né, a gente encontra, capítulo 12, versículo 46, algo muito interessante. Antes de Cristo, mais ou menos aí 150 anos antes de Cristo, nós conhecemos aquela luta daquela família dos Macabeus, não é, contra os pagãos gregos que invadiram a Terra Santa com o rei Antíoco Epífanes IV, que queria estabelecer o paganismo em Jerusalém, né, profanaram o templo, instauraram lá no templo de Jerusalém o deus pagão Zeus, né, lá da mitologia grega. Então houve aquela rebelião, aquela revolta dos irmãos Macabeus. E aconteceu uma batalha entre os Macabeus e os gregos, e vários judeus morreram, aliados dos Macabeus. E Judas percebeu que eles morreram porque eles traziam aqui no pescoço um amuleto, ou seja, uma superstição. Então Judas, o que ele fez? Ele mandou fazer uma coleta, mandou para Jerusalém, para que se fosse prestado um culto para que os pecados desses fossem perdoados. Então, o texto exatamente coloca dizendo isso, né? Eis porque ele, Judas Macabeus, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Tá? Está lá em 2 Macabeus 12, 46. Uma explicação interessante que dá do purgatório é o grande papa
e santo doutor da igreja, São Gregório Magno, que foi papa lá por volta do ano 590, foi o primeiro papa beneditino, ele faz uma comparação interessante. Ele diz assim: Jesus diz que o único pecado que não pode ser perdoado, nem neste mundo e nem no outro, é o pecado contra o Espírito Santo. Então ele tira a seguinte conclusão: bom, então quer dizer que há outros pecados que podem ser perdoados no outro mundo. O único que não pode é o pecado contra o Espírito Santo. É aquele endurecimento do coração. São Gregório Magno tira essa conclusão. Então a gente vê que a igreja acredita há muito tempo nisso, né? Depois aqui eu quero citar, por exemplo, o grande São João Crisóstomo, que foi patriarca de Constantinopla, morreu mártir no ano 407, veja bem, lá no século, ele viveu no século IV, né? O São João Crisóstomo, que era esse grande patriarca, ele dizia o seguinte: levemos-lhes socorro e celebremos sua memória. A quem? Aos mortos. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que devemos duvidar de que as nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Está aí, grande santo doutor da igreja. Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Está lá nas suas homilias, né, sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então, é por isso que a igreja, em todas as missas, você pode perceber, qualquer que seja a oração eucarística que o padre use na celebração da missa, há sempre o momento de rezar pelos mortos. Ok? Porque a igreja sabe que oferecer a missa, né, o sacrifício de Cristo que se realiza no altar pelas almas do purgatório, leva a elas sufrágio, alívio, refrigério, né, para essas almas do purgatório. Bom, já estou recebendo aqui algumas perguntas, então já vou respondendo para a gente não deixar de atender, tá? Eu tenho aqui a pergunta da Auxília Domingues. A Auxília pergunta o seguinte: qualquer pessoa boa ou ruim vai primeiro para o purgatório? Auxília, o que a igreja ensina é o seguinte: se a pessoa morre perfeitamente santificada, vai direto para o céu. Ok? Então depende de cada pessoa, né? E realmente esse julgamento só Deus pode fazer. É difícil a gente saber se nós estamos perfeitamente purificados ou não, né? Porque há tantos pecados pequenos que a gente pode cometer, né? Pecado de soberba, pecado de orgulho, pecado de vaidade, pecado de ambição, né? Pecado, não sei, aí no campo, né, das tentações do sexo, da gula, da ira, da inveja, da preguiça. Quer dizer, só no nosso julgamento diante de Cristo, logo após a morte, é que a gente pode saber. Mas se a alma está 100% purificada, ela vai direto para o céu. Aliás, o Papa Bento XII, que foi Papa lá por volta do ano 1300 e pouco, o Papa Bento XII, ele dogmatizou essa questão. Ele definiu como dogma de fé o seguinte: a pessoa que morre perfeitamente santa vai para o céu direto. Ou aquela que passa pelo purgatório, se purifica e também vai para o céu. Ou seja, ele deixou claro que no céu já existem as almas em comunhão com Deus, inclusive intercedendo por nós. Por quê? Porque nós sabemos, é importante saber isso, porque, infelizmente, nossos irmãos protestantes separados, eles não acreditam nisso. A maioria das denominações protestantes acredita que todos que morrem estão dormindo e que só vão ressuscitar, só vão acordar quando Cristo voltar. Para nós, não. Para nós, a alma não morre, porque não dorme, porque a alma é espiritual. O que dorme é o corpo, a alma é espírito. O espírito não morre e o espírito não dorme. Então a nossa alma, quando se separa do corpo, que é a morte, volta para Deus, ela passa por um juízo diante de Deus, é um juízo particular. E ali já fica definida se a alma vai para o céu,
para o purgatório completar sua santificação, ou se rompeu com Deus definitivamente, por culpa própria, então pode ir até para o inferno. Lilian Dutra, como sabemos se a pessoa já foi para o céu ou está no purgatório? Ô Lilian, realmente a gente não consegue saber. Quando a igreja canoniza alguém ou beatifica alguém, pronto, aí a igreja nos dá certeza de que essa pessoa está no céu. Mas é a única coisa que a gente sabe. Né? A igreja nunca disse oficialmente o nome de uma pessoa que esteja no purgatório ou que esteja no inferno. Não quer dizer que o purgatório ou o inferno esteja vazio, não. Mas a igreja, ela só disse até hoje nomes de pessoas que estão no céu. Mais de 20 mil pessoas, a igreja já falou, das que estão no céu. Portanto, se a gente tem algum parente que já faleceu e ele não é canonizado, né, a maioria, claro, não é, então devemos rezar por essa alma, independente de saber se ela está no purgatório ou se ela está no céu. Se ela está no céu, o que nós prestamos de oração para ela, Deus vai, né, fazer uso dessas orações como ele achar melhor. James Correia, por que hoje escutamos de nossos padres de que quem morreu está na glória, está junto de Deus, ou está no céu intercedendo por nós, e não mencionam em hipótese alguma o purgatório? Realmente, James, você tem razão. Né? Nós não temos certeza absoluta de que a pessoa já está na glória de Deus. Pode realmente ter uma passagem pelo purgatório. Né? Então, eu concordo com você que nós devemos rezar pela alma dela. E por que a gente reza pela alma? Missa de sétimo dia, missa de ano, missa tal. Por quê? Exatamente porque a gente não sabe se está no purgatório ou se está no céu. Márcio Moreira, é preciso rezar as indulgências para o falecido somente na igreja? Não, Márcio. O que a gente pode rezar pelas indulgências? Eu escrevi um livro, né, O que são as indulgências. Esse livro aqui, eu coloquei uma coisa muito importante, que é a seguinte. O Papa Paulo VI, em 1967, depois que terminou o Concílio Vaticano II, em 1965, a igreja, o concílio, revisou a questão das indulgências. E muita gente até pensou que a igreja fosse acabar com indulgências. Né? Mas a igreja nunca acaba com aquilo que ela criou, porque ela sabe que aquilo que ela criou inspirada pelo Espírito Santo. E as indulgências existem desde o primeiro século. Então, o Papa Paulo VI escreveu a Constituição das Indulgências. E ali ele colocou 70 orações indulgenciadas, ou seja, orações que, se você rezar, você adquire para as almas do purgatório, né, vamos dizer assim, um certo desconto nas penas temporais que ela teria que pagar no purgatório. Eu vou explicar isso com mais detalhe, o que são essas penas temporais. Não é? Agora, essas orações não obrigatoriamente têm que ser rezadas na igreja. Não. Eu aproveito aqui para explicar duas coisas. Uma coisa muito importante que o Papa Paulo VI explica no Manual das Indulgências. Ele fala o seguinte: quando nós cometemos um pecado, o pecado tem duas consequências. A culpa, que é a ofensa a Deus, que é perdoada na confissão, porque Cristo pagou com o seu sangue o nosso perdão, que nós conseguimos na confissão. Mas também fica a chamada pena. Então, é a culpa, a ofensa a Deus. E a pena? O que é a pena? Chamada de pena temporal. É o mal que o pecado deixou. Qual é o mal que o pecado deixou? Bem, quando eu peco, eu torno menos santo. Não é verdade? Eu me torno mais pecador. O meu pecado pode fazer mal para outras pessoas, faz mal para a igreja. O catecismo da igreja diz que a pior realidade que existe para o pecador, para a igreja e para o mundo é o pecado. Então, o pecado faz um estrago. Não é só em mim, também na igreja e no mundo. Então, fica aí a chamada pena temporal. É esta pena temporal que a gente cumpre no purgatório ou aqui neste mundo e que vai nos purificando. Então, as indulgências que a gente reza, as orações, as esmolas, as missas, os sacrifícios, as peregrinações que a gente faz no caráter de indulgência, vai descontando, vamos dizer assim, essas penas temporais que nós devemos pagar no purgatório. Ok?
ok? Veja, o pecado já foi perdoado, a culpa já foi perdoada, mas fica o que chama de pena temporal. É isso que se cumpre no purgatório. Bem, eu quero aproveitar, então, para explicar a questão das indulgências. Então, as indulgências, elas podem ser de duas maneiras. Elas podem ser parciais ou plenárias. O que é a indulgência parcial? É aquela indulgência que cancela parte da pena temporal que a alma teria que cumprir no purgatório. E a indulgência plenária é uma indulgência em que a pessoa, a alma do purgatório, fica totalmente livre de todas as penas. Ou seja, ela chega à santificação, assim como que de imediato. Veja, tudo isso está no manual das indulgências do Papa Paulo VI. Eu não estou inventando nada aqui. Dessas 70 orações que eu falei, que existem no manual das indulgências, a maioria delas é para se conseguir a indulgência parcial, para você ou para uma alma do purgatório. Por exemplo, um simples sinal da cruz bem feito, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém? Da indulgência parcial. E tem muitas, é muito interessante conhecer essas orações, porque muitas vezes a gente não faz essas orações, porque a gente não sabe que elas existem. E também há aí as orações que dão indulgência plenária. E o mais importante das indulgências plenárias que o Papa coloca é o seguinte, essa explicação é muito importante. A gente pode, uma vez por dia, lucrar, o termo usado na teologia é esse, lucrar uma indulgência plenária para uma alma do purgatório ou para a nossa alma. A gente não pode oferecer a indulgência para uma alma de uma pessoa viva, mas você pode oferecer para a sua alma ou para a alma de alguém que já morreu. O que é necessário? Você fazer a cada dia. Primeiro, a exigência de fazer uma confissão muito bem feita, renunciando a todos os pecados, ok? Segundo, você participar da comunhão, missa e comunhão. Terceiro, você rezar pelo Papa, pela intenção do Papa, suas necessidades, suas intenções, sua saúde. Rezar pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Pode rezar mais coisas. Então, 3 coisas, confissão, comunhão e rezar pelo Papa, ok? Confissão não precisa ser todo dia, claro, é uma confissão, você pode lucrar indulgência aí por uma semana, por um mês, se você não precisar ter outra confissão, se você não tiver pecado mortal, pecado grave. Agora, a oração pelo Papa e a comunhão tem que ser todo dia. E tem uma quarta condição. A quarta condição, você pode escolher entre 4 alternativas. Quais são? Primeiro, você pode fazer meia hora de leitura bíblica meditada. Pegar um texto da Bíblia, lê de novo, medita, reza, tira conclusões, entendeu? É chamada Lectio Divina, a leitura divina da Bíblia. Ou então, você pode rezar um terço em família, ou na comunidade, ou numa igreja, né? Diante de um oratório. É outra condição. A terceira alternativa é você fazer a Via Sacra, aqueles 14 quadrinhos que todas as igrejas têm, ok? Seguindo lá aquelas 14 estações, certo? E uma outra alternativa ainda é você fazer meia hora de adoração ao Santíssimo diante do sacrário. Então, vou repetir. 3 coisas não podem mudar, sempre tem que existir: confissão, comunhão e a oração pelo Papa. Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. A quarta exigência, você escolhe entre 4 alternativas: a reza do terço, a leitura da Bíblia por meia hora, a Via Sacra ou adoração ao Santíssimo por meia hora. Feito isso, você oferece para uma alma do purgatório, ok? E aí, quando você vai comungar, você vai à missa, você se confessa, você coloca essa intenção. Quando você for confessar, olha, padre, eu quero essa confissão, eu tenho também como objetivo oferecer indulgências plenárias para as almas. Ok? O manual diz que a gente deve fazer esse oferecimento. Muito bem, então aí é o que a igreja nos explica. Continuando aqui as respostas, né? Então, o Márcio, não é necessário rezar todas as orações na igreja. Evidentemente, a missa, a comunhão, né? Você vai rezar na igreja. Bom, Luiz Carlos
você poderia explicar como provar na Bíblia que existe purgatório? Bem, então eu vou voltar aqui à questão. Nesse livro que eu escrevi, o Purgatório, né, eu coloquei um capítulo que é o seguinte, o purgatório na missa. A primeira colocação eu já fiz, que é aquela de Macabeus, 2 Macabeus 12, né, 46, em que Judas Macabeus manda rezar pelas almas daqueles que tinham morrido, porque ele diz, né, é um costume salutar rezar pelas almas dos mortos, porque para que eles tenham o perdão de seus pecados. Ó, isso é purgatório puro. Perdão dos pecados depois da morte só no purgatório. Então você vê que já no Antigo Testamento você tem aí uma referência. Bom, aqui depois eu posso citar também textos de vários padres da igreja do século III, século IV, século V, que colocaram a questão do purgatório. Depois eu vou falar disso, tá? Mas eu quero aqui pegar alguns textos em que eu coloco aqui o purgatório na Bíblia. É preciso, então, lembrar de novo o seguinte, não existe a palavra purgatório na Bíblia. O que existe na Bíblia é o embasamento bíblico da realidade de purgatório. Ok? Agora, eu quero deixar bem claro que a igreja já fez toda essa análise. Eu li aqui o que o Catecismo fala, Concílio de Florença, Concílio de Trento, o próprio Concílio Vaticano I e Vaticano II confirmaram isso, baseado em textos das Escrituras. Então, nós católicos não precisamos de mais afirmações. Nós cremos na igreja, o que a igreja diz. Bom, esse capítulo que eu coloquei aqui no livro Purgatório na Bíblia, eu já citei aqui a citação do Papa Leão Gregório Magno, né, onde ele cita aquele texto de Mateus 12, 31, onde Jesus diz, né, que o único pecado que não pode ser perdoado neste mundo ou no outro é o pecado contra o Espírito Santo. Então, a conclusão que São Gregório Magno tira é que, então, outros pecados, né, que não sejam contra o Espírito Santo podem ser perdoados na outra vida. Olha, na outra vida, quando a pessoa está no estado do purgatório, né? Bom, eu quero aqui lembrar um outro texto, né, que São Paulo coloca. Por exemplo, em 1 Coríntios 3,10, São Paulo fala daqueles que se salvam como que passando pelo fogo. É interessante. É claríssima a visão do purgatório aí, né? Com base nesses ensinamentos, a igreja entendeu. São Paulo fala de pessoas que construíram sob o fundamento que é Jesus Cristo, não é? Ou seja, estão na amizade de Cristo, estão na graça de Cristo. Mas ele fala, uns utilizando material precioso, resistente ao fogo, ele coloca assim, ouro, prata, pedras preciosas, e outros usaram materiais, é uma comparação que São Paulo fala, que não resistem ao fogo, palha, madeira. Ele fala, são todos fiéis a Cristo. No entanto, uns com muito zelo e fervor, e outros com tibieza e relutância. E São Paulo apresenta o juízo de Deus sob a imagem do fogo a provar as obras de cada um, né? Se a obra resistir, São Paulo diz, o seu autor receberá uma recompensa, mas se não resistir, o seu autor sofrerá detrimento, isto é, uma pena que não será condenação, pois o texto diz explicitamente que o trabalhador se salvará, mas, interessante isso, como que através do fogo, isto é, do sofrimento. Essa expressão fogo do purgatório é uma expressão simbólica, porque a alma não queima como o papel, a madeira, certo? Esse fogo aí, esse fogo purificador, é um sentido assim do sofrimento, da dor que a alma sente, de saudade de Deus e não poder ainda estar na comunhão com Deus por causa da sua própria culpa, dos seus pecados, tá? Bom, depois tem uma passagem também aqui, na passagem de São Marcos, capítulo 3, versículo 29, também há uma imagem que a igreja viu aí o embasamento do purgatório, né? O texto diz assim, mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar e o mandará ao destino dos infiéis.
O servo, agora que é importante, o servo, que apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com um número de golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Então você está vendo aí uma graduação? Poucos golpes, muitos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, mais se há de exigir. A igreja viu aí o indício do purgatório. Não é? Bom, e tem mais outras passagens. Por exemplo, Lucas 12, 58 e 59. O que está em Lucas 12, 58 e 59? Que a igreja viu aí indício do purgatório. Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, faz o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Ele vai sair dali, daquela prisão, mas vai ter que pagar até o último centavo. A igreja viu aí exatamente o purgatório. Por isso que o purgatório é comparado com uma cadeia. Por quê? Porque a igreja ensina que a alma, por ela mesma, não pode fazer mais nada pela sua santificação. Por quê? Porque o tempo de purificação é o tempo que a gente está aqui na Terra, em que a pessoa está inteira, corpo e alma. Quando está só a alma, ela não consegue mais méritos diante de Deus. Então, quem é que socorre a alma do purgatório? Dentro da comunhão dos santos, é a igreja triunfante que está no céu e a igreja padecente que está na terra, que reza pela igreja padecente, né, do purgatório. Então, a gente vê bem claro. Bom, tem ainda outros textos que Jesus coloca. Eu vou colocar mais um apenas, eu podia ficar aqui colocando bem mais. Mas não só para colocar o seguinte, né? A passagem bíblica que a gente encontra lá em Mateus 5, 22, 26. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, terá de responder no tribunal. Aquele que chamar seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que chamar louco terá de responder na hiena do fogo. Assume logo uma atitude reconciliadora com teu adversário, enquanto estás a caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e assim seja lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagar o último centavo. Bom, são muitos textos, tem mais ainda, não vou me alongar mais, porque eu já tenho aqui mais perguntas para responder, ok? Muito bem, vamos aqui em frente. A Rosali pergunta o seguinte: o pai de um amigo faleceu semana passada. Ele era espanhol e pediu para ser cremado e enterrado na Espanha. O restante da família da esposa é enterrado aqui no Brasil. Pode-se dividir as cinzas e ser enterrado metade aqui, metade, né, no outro lugar aí? Pode, não tem problema, ok? É uma questão que a família decide. O que a igreja ensina sobre a questão da incineração é o seguinte: pode haver a incineração ao invés do sepultamento? Pode, desde que, né, a cremação não seja para desafiar a crença na ressurreição. É o que está no catecismo da igreja. Se a pessoa acredita na ressurreição, ela pode ser cremada. Agora, a igreja prefere o sepultamento. Por causa do túmulo, a pessoa ali rezar. Agora, outra coisa que recentemente o Vaticano deixou bem claro num documento: as cinzas da pessoa, depois da cremação, não podem ser jogadas na terra, na planta, na água, no rio, não. Aquela caixinha com as cinzas da pessoa tem que ser sepultada como se fosse o corpo da pessoa, ok? Então, não fazer isso que alguns fazem, jogar aí nas plantas ou na água, não. Sepulta, enterra, entende? Como se fosse o corpo da pessoa. Tiago Almeida, no seu livro O Purgatório, na página 83, gostaria que o senhor lesse esta parte e explicasse, pois não consegui entender. Lá diz que a pena dos condenados não é infinita em quantidade. Poderia explicar isso? Bem, na verdade, o que tem na página 83
né, é uma colocação dessa santa que eu citei, que escreveu, Santa Catarina de Gênova, que escreveu sobre o purgatório. É ela que coloca isso, página 83, né? Ela coloca o seguinte, que Deus mostra sua bondade até com os próprios condenados. E essa santa diz exatamente o seguinte, né? A pena dos condenados não é, contudo, infinita em quantidade, ou seja, é infinita no tempo, mas não é na quantidade, ok? Porque a doce bondade de Deus resplandece com o raio de sua misericórdia ainda até no inferno. Bem, veja bem, é uma colocação dessa santa, né? Santa Catarina de Gênova. Como eu entendo isso daqui? Eu entendo assim, que as penas no inferno também são proporcionais à culpa da pessoa. Assim como no céu, há níveis de glória, quanto mais santa a pessoa foi na terra, mais glória ela vai ter no céu. Há que se entender, né? É o que essa santa dá a entender, que no inferno também, assim como há níveis de santidade no céu, há níveis de iniquidade no inferno. Quem foi mais mal vai sofrer mais. Quem foi menos mal. Então, é isso que dá a entender. Agora, não é uma afirmação minha, não é uma afirmação, vamos dizer assim, oficial do magistério da igreja, é uma reflexão dessa santa. Ok? Quando é uma reflexão, veja bem, de uma santa, aí a igreja coloca dentro daquilo que ela chama de livre uso da fé. Você não é obrigado a aceitar isso, porque não é uma revelação como está na Bíblia ou como está na tradição da igreja. Ok? É uma revelação particular. Muito bem. Carla Nunes, na indulgência plenária, se for fazer os 8 dias, preciso ir os 8 dias no cemitério? Precisa, se você for usar aquela quarta alternativa, porque essa ida ao cemitério substitui uma daquelas 4 alternativas que eu falei. Quais as 4? Vou relembrar. Meia hora de leitura bíblica, meia hora de adoração ao Santíssimo, a reza do terço ou a via sacra. Essa ida ao cemitério substitui, quer dizer, é um período especial, que tem uma indulgência especial para as almas, ok? Mas aí precisa ir os 8 dias. E cada dia você vai oferecer a indulgência por uma alma. Entendeu? São 8 almas, então, que você escolhe. Tá? Tá aí. Então, respondido aí. Maninho Martinelli. Os evangélicos não têm o livro de Macabeus. E, portanto, não acreditam no purgatório. Não pedem pelas almas do purgatório e não pedem pela intercessão dos santos. É verdade. Não se confessam e não comungam, como eles podem ser salvos. Bom, o Martinelli, a questão da salvação, só Deus pode julgar. Né? Deus é justo, ok? A igreja ensina, o catecismo da igreja ensina o seguinte, que até uma pessoa que não conheceu a igreja, não foi batizado, não conheceu o evangelho, pode se salvar. Por exemplo, um índio, né, que nunca foi alcançado pelas missões, então não sabe nada da nossa fé, pode se salvar? O catecismo diz que pode, desde que ele tenha vivido de acordo com a sua consciência, porque a consciência é a voz de Deus. Então, essas pessoas que não estão na Igreja Católica, que não vivem a nossa fé, só Deus pode julgar. O que o catecismo diz é o seguinte, para aquele que foi evangelizado, está na igreja, sabe de tudo isso, e ele rejeita a igreja, não quer ficar na igreja, não quer permanecer, esse pode estar jogando fora a sua salvação. Mas aquele que está fora da igreja, sem culpa, essa expressão é usada muito claro, né, no catecismo, sem culpa, não conheceu a verdade, ele pode se salvar. Agora, isso é muito importante dizer, só Deus, meus irmãos, pode julgar se uma pessoa vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Ninguém mais. Por isso que Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados. Deixa Deus julgar. São Paulo fala, deixe Deus julgar. Não somos nós que vamos dizer. Por isso que eu disse aqui, que a igreja nunca disse o nome de uma pessoa que está no inferno. A igreja não diz que o inferno está vazio, mas ela não diz o nome de ninguém. Por quê?
Porque a igreja sabe que é muito difícil, né, julgar isso. Eu acho assim, inclusive, um ato de humildade da igreja, né, de colocar isso. A lição de Paulo: nós católicos acreditamos que não há volta dos espíritos vagando sobre a terra. Sim. Mas há relato de que São Pio de Pietrelcina recebia visita das almas do purgatório. Seria isso pelo estado de santidade ou pelos momentos de que ele sofria êxtases? O Alisson, o que a igreja explica sobre essas aparições de almas do purgatório? A igreja explica que pode acontecer. É coisa rara, não é coisa comum, mas pode acontecer. Com que finalidade? Com duas finalidades. Primeiro, para provar para nós que a vida eterna existe e que as almas estão vivas. Ok? Não tem ninguém dormindo. Primeira consequência que se tira. Segundo, muitas vezes uma alma aparece para pedir oração, missa. São muitos os santos que receberam visitas de alma. Não é só o Padre Pio, não. Almas pedindo, por favor, reza para mim. 30 missas. Por exemplo, não sei se já ouviram falar das 30 missas gregorianas. O que são as 30 missas gregorianas? Aconteceu de um frade beneditino que morreu. Encontraram na gaveta da escrivaninha dele algumas moedas de ouro. Era um pecado, porque São Bento proibia dos seus frades terem dinheiro. Então, quando ele morreu, né, ficaram preocupados. Ele morreu com aquele pecado. E começaram a rezar, pedindo a salvação dele. Esse frade que tinha morrido apareceu para um dos monges do mosteiro beneditino, pedindo que rezassem por ele 30 missas pela alma dele. E eles fizeram isso. Quando terminou a 30ª missa por ele, ele apareceu de novo e disse que estava, então, indo para o céu. Aí surgiu o costume das 30 missas gregorianas, que é muito considerado por muitos. Então, pode acontecer. E não tem nada a ver com almas vagando por aí. Não, é almas que estão no lugar que Deus determinou, mas que Deus permite. Por exemplo, Deus permitiu que as almas de Elias e Moisés aparecessem para Jesus, ok? Lá no Monte Tabor. Foram as almas de Elias e de Moisés. Evidentemente visualizadas, para que até os apóstolos pudessem ver. Isso é uma coisa que Deus pode fazer, permitir que a alma se torne visível. Assim como às vezes as pessoas veem anjos visíveis. Olha, anjo não tem corpo. Mas, numa visualização, a pessoa pode ter, né, essa visão e poder entender o que está acontecendo. Muito bem, então, é isso que a igreja nos ensina. Maria Serafim: hoje rezei o terço da misericórdia pela alma do meu irmão, mas fico imaginando, será que ele ainda está no purgatório? Rezo todos os dias pelas benditas almas do purgatório. E se não estiverem mais no purgatório? Maria Serafim, fique tranquila. Nenhuma oração diante de Deus se perde. Se, graças a Deus, seu irmão não estiver mais no purgatório, eu também já faleceu meu pai, minha mãe, 2 irmãos, minha esposa. Todos os dias eu rezo pelas almas deles na missa. Não sei se eles estão no purgatório ou se estão no céu. Deixa com Deus. Vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é oferecer por eles as orações, as esmolas, os sacrifícios, as nossas dores, as nossas provações. Ofereça para eles. Se eles não precisarem mais, certamente outros vão ser beneficiados. Ou a gente mesmo, né? Tudo bem. Emília Gonçalves: o pecado que é de nosso conhecimento, e apesar de Cristo reincidimos no mesmo, é mais pecado e não é perdoável? Emília, sempre é perdoável. Se a gente tem um pecado, recai no pecado, né? As pessoas até costumam brincar, dizer que é pecado de estimação, né? Sempre cai nele. Mas se você está lutando contra ele, embora você caia, você está lutando, você se arrepende, você confessa, você é perdoado.
Eu falo muito para os jovens. Os jovens falam, trabalhei muito tempo com os jovens, né? Os rapazes sempre me disseram, professor, eu luto contra a masturbação, confesso, caio de novo. Eu digo, confesso de novo. Olha, Jesus não disse lá para São Pedro, se o teu irmão pecar 7 vezes contra você, perdoe ele. Não é 7 vezes, não é 70 vezes 7. Então é o seguinte, o que a gente não pode é brincar com Deus. Ou seja, abusar da misericórdia de Deus. Eu vou pecar de novo porque Deus é misericordioso, depois eu vou me confessar e tenho um perdão. Aí a gente está brincando com a misericórdia de Deus. Mas se eu luto por causa da fraqueza, eu peco, me arrependo, confesso, perdoe. E nós não podemos cansar. Olha, a gente não toma banho todo dia? Todo dia a gente se suja. E por que não toma banho todo dia? Também na vida espiritual, nós temos as nossas poeiras que acumulam na nossa alma, né, a cada dia. Muito bem. Rosali, como é que as almas do purgatório podem interceder por nós se elas não podem interceder nem por elas mesmas? Aí que está, Rosali. Elas não podem interceder por elas, mas podem interceder por nós. E olha, eu quero ler para você no catecismo da igreja onde está isso. Porque, sabe, essas afirmações assim mais difíceis eu faço, né, exatamente porque eu encontrei no ensinamento da igreja. Então, o parágrafo 958 do catecismo, guarde esse número, 958 do catecismo, é que fala isso. Quando ele fala da comunhão dos santos, ele fala da comunhão que existe entre as almas que estão no céu, no purgatório, aqui na terra, né? Então, ele fala o seguinte, e aliás, o Papa João Paulo II também confirma isso. Eu tenho pelo menos 2 citações do Papa João Paulo II, citadas nesse meu livro do Purgatório, em que o Papa João Paulo II confirma que as almas do purgatório rezam por nós. Bom, mas aqui, uma palavra bem explícita no Catecismo, parágrafo 958. O título é esse, A Comunhão com os Falecidos. E diz assim, reconhecendo cabalmente essa comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja da Terra, desde os primeiros tempos, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados seus pecados. Ele está citando aqui 2 Macabeus 12:46. Agora veja o que ele diz aqui, né? Nossa oração por eles quem? As almas que estão no purgatório. Pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Então, o Catecismo está dizendo aqui claramente, parágrafo 958, né? Nossa oração pelas almas do purgatório pode não somente ajudá-las, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Então, seguinte, é isso mesmo, elas não conseguem mérito por elas, mas conseguem por nós. Por quê? Porque nós estamos vivos e nós ainda estamos lutando. Eles já atravessaram a fronteira da morte, nós ainda não. Compreendeu? Bem, aqui eu tenho ainda a pergunta da Leda Lopes. Quando não se faz presença de um padre ou ministro das exéquias no velório, estas almas estarão em paz? Leda, se não houver um padre, ou um diácono, ou mesmo um ministro da Eucaristia autorizado para fazer as exéquias, então a própria família deve rezar pela alma. Reza um terço. Pede a Deus para que ele perdoe os pecados dessa pessoa. Mesmo que não seja um ato oficial da igreja, Deus sempre ouve as nossas orações, principalmente a oração dos parentes da pessoa que morreu. Então, o que não pode é deixar de rezar. Morreu, não tem padre, não tem ministro, não tem diácono. Alguém do grupo, dos amigos, puxe um terço, reze um terço da misericórdia, cante um cântico de misericórdia, peça a Deus o perdão pelas almas, dos pecados dessa pessoa. Pronto. E Deus ouve, certo? Emerson Martins, nossos anjos e Nossa Senhora visitam as almas que estão no purgatório. Emerson, sim, o São Francisco de Sales, naquela
naquelas coisas que ele ensina sobre o purgatório, que eu quero ler aqui ainda antes de terminar o nosso programa, São Francisco de Sales deixa bem claro, né, que os anjos visitam as almas do purgatório. Olha, é um doutor da igreja, certo? Bem, outra pergunta aqui, Rotenberg Duarte, professor, por que Lutero alega que as indulgências eram vendidas pela igreja? O Rotenberg, na verdade, houve um mau uso, uma má pregação das indulgências. Nós não podemos negar isto. Houve erro ali, houve, sabe, coisas erradas. Ou seja, a indulgência é válida, nunca foi cancelada. Mas, infelizmente, você sabe, tem pessoas que fazem as coisas erradas. Eu não tenho tempo de explicar aqui agora, eu escrevi um livro, né, para entender a reforma protestante, a reforma luterana, né? Sabe, nesse livro aqui eu explico, né, para entender a reforma protestante. Eu explico direitinho o que houve ali na Alemanha que fez Lutero se revoltar e tal. Ele tinha razão com o mau uso que era feito das indulgências, mas ele não precisava fazer o que fez. Um erro não justifica outro. Ele não tinha que se colocar contra a igreja, contra o Papa, contra os sacramentos, contra a Eucaristia, contra a Maria, não. Ele podia ter questionado a questão das indulgências, tal, como os santos questionaram tantas coisas erradas na igreja, mas sem bater na igreja, sem destruir a fé, entendeu? O erro do Lutero foi ter usado um método totalmente errado para isso. Muito bem. Sirlene Assis, o senhor diz que o único pecado que não pode ser perdoado aqui ou no purgatório é contra o Espírito Santo. Veja bem, não sou eu que disse, é Jesus quem disse, entendeu? A pessoa que comete o mesmo pecado não é perdoada, não. Ô, Sirlene, entende o que é o pecado contra o Espírito Santo? Não é um pecado assim como os outros, matar, roubar, prostituir, não. O pecado contra o Espírito Santo é o seguinte, a pessoa não quer se arrepender. Não importa qual é o pecado, qualquer que seja o pecado. Deus oferece a graça, Deus oferece o perdão, mas a pessoa endureceu o coração. Então, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado assim, um ato que eu cometi. Não. É uma indisposição para o arrependimento. Ok? É isso que o Catecismo da Igreja fala. Emerson Martins, quando a gente oferece nossas intenções na missa por uma alma do purgatório, a alma tem um alívio, sabe quem ofereceu a intenção? O Emerson certamente sabe, através de Deus. Que ela recebe o alívio, não tenha dúvida. Ok? Agora, se sabe quem ofereceu, certamente através de Deus ela pode saber. Muito bem. Dag pergunta o seguinte, professor, o que é apostasia? Apostasia é a pessoa negar a sua fé. Alguém foi batizado, católico, fez primeira comunhão e tal, depois ele nega a fé católica, não quero mais saber da fé católica, então aí realmente é uma apostasia. Tá? Bom, eu quero aqui ainda rapidamente ler para você, nesse minutinho que eu tenho aqui para completar 1 hora de programa, aquilo que eu prometi que o grande né, doutor da igreja falou sobre as almas do purgatório. Né? Então, São Francisco de Sales, ele colocou 11 itens que eu tirei de um livro maravilhoso chamado Breviário da Confiança. Esse livro é espetacular para uma pessoa que perdeu um parente, está sofrendo com a morte de alguém, do Monsenhor Ascânio Brandão. É um livro que eu já dei para mais, acho que umas 100 pessoas. Dali eu tirei isso daqui de São Francisco de Sales. Ele fala assim, primeiro, as almas no purgatório vivem uma contínua união com Deus. Olha que interessante. União com Deus. Segundo, estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Não fazem nada contra a vontade de Deus. Terceiro, purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim Deus o quer. A alma quer se purificar, porque Deus quer. Ok? 4. Querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade de Deus. Ou seja, a alma está ali, ela é dócil a Deus. São invencíveis, é o item 5, são invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição. Não pecam mais, são totalmente submissas à vontade de Deus. 6. Amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. São consoladas pelos anjos. Olha, número 7.
8. Estão certas da sua salvação, com uma esperança inigualável. Isso é um lugar de muita esperança. 9. As suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Quer dizer, tem amargura, mas tem paz. 6. Se é enorme a dor que sentem, a caridade derrama-lhes no coração inefável ternura. Né? A caridade que é mais forte do que a morte e mais poderosa do que o inferno. E 11, ele termina dizendo assim, o purgatório é um feliz estado. Não é um lugar, é um estado da alma, né? Mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. Olha, dá até vontade de ir para o purgatório, não dá? Pensa bem, pelo menos sai dali e já sabe que vai para o céu. Bem, meus irmãos, aqui chegamos ao final do programa. Eu quero só colocar aqui 2 avisos. Primeiro, eu tenho aqui alguns lançamentos para mostrar para vocês. Eu tenho escrito a vida dos santos, porque eu tenho visto que os santos, a vida deles é um meio de evangelização muito bom. Então, escrevi São Bento, pai da Europa. São Bento é extraordinário. Né? Os mosteiros beneditinos de mais de 1.500 anos transformaram a Europa num continente católico. Por isso ele é chamado de pai da Europa. Né? Santo Antônio, esse santo querido, doutor da igreja, que morreu tão cedo, né? 35 anos, mas pregava até para o Papa Gregório IX. E Dom Henrique Soares, o grande Dom Henrique Soares, que muita gente acompanha aí pela internet, escreveu um livro, Escatologia, né? Ele chamou de Sobre o Fim do Mundo, o subtítulo. Né? Inclusive, Dom Henrique Soares, se Deus quiser, vai estar comigo no programa Escola da Fé, no dia 23 de novembro, na Canção Nova, é uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Muito bem. Esses livros todos e outros livros nossos, você pode encontrar no site loja.cleofas.com.br. Tá? E eu quero lembrar que o curso bíblico, ou melhor, quero lembrar que na nossa Escola da Fé online, pelo meu site Cleofas, que é um curso de teologia à distância, estamos começando agora, em novembro, um curso bíblico, onde eu vou explicar como a Bíblia foi escrita, por que a Bíblia protestante é diferente, como interpretar a Bíblia, o que são gêneros literários. Vou pegar livro por livro da Bíblia, dos 72 livros da Bíblia, e vou explicar um por um. Ok? É um curso bíblico. Você pode entrar aí no site Cleofa, tem uma caixinha lá escrita assim, Escola da Fé Online. Ali você clica, tem todas as informações, como é que você se inscreve, eu respondo as perguntas toda semana, etc. Ok? Bom, amanhã teremos a nossa conversa às 20 horas, ok? Sobre a importância da formação católica. Importante você ter uma formação católica hoje, para você não ser enganado, e também para você formar outras pessoas, especialmente você que aí está em grupo de oração, está em catequese, está nas pastorais da igreja, ok? Uma boa tarde a vocês todos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês, que derrame sobre toda a sua graça e a sua bênção. Muito obrigado.